Se você acordar no meio de um labirinto maluco que tá sempre mudando e cheio de monstros sedentos por sangue, o que você faz? O segredo do porquê você está aqui é aterrorizante. Você vai ter que superar as mais impossíveis variáveis pra sair dessa jossa vivo. Vou te mostrar os erros feitos, o que você deve fazer e como derrotar o labirinto mortal, hein? Maze Runner. Esse carinha aqui tem um bilhete só de ida pro inferno. Ele acorda no elevador e não faz a mínima ideia de como chegou ali. Quando as portas abrem, ele vê um grupo de meninos olhando pra ele. Ele é puxado pra fora e o grupo o cerca. Assustado, ele sai correndo igual uma galinha sem cabeça pela clareira e para porque ele viu que não tem pra onde ir. 4 paredes gigantes cercam ele, está todo mundo no chilindró e só tem uma forma de sair. Ele é jogado e trancado numa vala sem saber o que tá rolando e Elby, o líder dos garotos, se apresenta. Ele pergunta se o doidinho faz alguma ideia de onde ele veio, mas ele não lembra nem o próprio nome. O líder confirma que aconteceu a mesma coisa com todo mundo aqui e leva ele pra um tour pela comunidade. Todo mês o elevador manda suprimentos e um novo recruta, mas eles ainda não sabem o porquê. Eles sobem numa torre e é aqui que Elby lança as 3 regras que eles precisam obedecer. Todos devem contribuir para a comunidade, ninguém está autorizado a machucar os coleguinhas e nunca ir além das paredes. Mas o líder não faz ideia de que em 6 dias esse lugar vai estar infestado de monstros e todo mundo vai quebrar essas regras para ficar vivo. Tá, olha, apesar das armadilhas mortais, isso aqui poderia ser bem pior. Se eu pudesse escolher entre estar preso na escola e matar meus colegas de sala, ou estar num parque bonitão, sendo forçado a pegar frutinha e construir casinha na árvore, a escolha é bem simples. Só que tem um porém horripilante aqui que não dá pra gente ignorar. Elby disse que todo mundo que sai desse elevador não lembra de nada do passado, e isso é uma dica mortal sobre o que esse lugar realmente é. Essa galera tá passando por uma amnésia retrógrada que impede que você lembre das suas memórias formadas antes do que tenha causado isso. Mas isso não remove todas as memórias da sua vida, então sabemos que isso não foi por causa natural, como uma concussão, trauma ou demência. Eles ainda têm as funções motoras normais e podem falar. E claro, o pensamento crítico na área pré-frontal do córtex está completamente intacto. Isso significa que eles podem responder adequadamente aos problemas e resolvê-los tão bem quanto antes, mas sem a ajuda das memórias. Se só partes específicas do cérebro que controlam a memória foram afetadas, a única alternativa lógica é que elas foram forçadamente apagadas. Elby disse também que eles recebem suprimentos com um novo recruta e, julgando por quantas pessoas tem aqui, foram muitos meses para acumular esse tanto de gente. Se eles estão aqui por tanto tempo, quem está apagando as memórias quer nos manter vivos e observar nosso comportamento. Isso me dá o suficiente para assumir que alguém tá estudando a gente como se fosse ratos de experimento científico mais caro do mundo. E assim como ratos do laboratório, somos todos descartáveis. Depois o garoto novo vai checar o porão e ver 2 garotos saindo da parede. Ele pergunta ao Chuck por que eles estão autorizados a sair e Chuck responde que apenas corredores podem entrar no labirinto. Curioso, o cara chega perto pra ver, mas assim que ele chega na abertura, ele é empurrado no chão. Ele tenta se defender, mas os outros correm para tentar acalmá-lo. É quando o líder chega e insiste que eles não podem deixar ele sair. Do nada, começa a sair um rugido de dentro do labirinto e as paredes começam a fechar. Algo perigoso tá ali esperando alguém tentar escapar. E quando eles finalmente encararem, só 9 pessoas vão sobreviver. Nessa noite, eles vão ter uma fogueira para celebrar o mês de suprimentos. O segundo no comando, Newt, senta com o garoto novo e conta sobre os corredores. O trabalho deles é mapear todo o labirinto, mas eles estão aqui há 3 anos e ainda não acharam uma maneira de sair. Toda noite o labirinto muda o layout e tem os monstros dentro, chamados verdugos, que matam qualquer um que entra no caminho, mas ninguém jamais conseguiu ver um e viver. Newt caminha pela celebração explicando que todos têm diferentes trabalhos na comunidade e é quando Gailey, o chefe de construção, quer ver do que ele é capaz e começa a luta. O garoto novo aceita o desafio, eles começam a brigar, mas ele é rapidamente jogado no chão. Quando ele bate a cabeça, ele lembra que se chama Thomas. Irado, nossa memória tá voltando, mas se fosse eu, não ia me importar com o meu nome. Tô mais preocupado com esses tais verdugos aí. Isso não é só um experimento social, é um cenário próprio pra morte. E se a gente não fizer nada pra eliminar esses monstros e escapar, saber meu nome é perda de tempo. Normalmente, assim que eu percebesse que minha vida está em perigo, eu ia sacrificar todo mundo pra sobreviver. Mas infelizmente parece que vamos precisar deles. Não temos escolha a não ser trabalhar juntos para sobreviver. Tudo aqui precisa ser visto como um recurso valioso, e isso inclui as pessoas, infelizmente. Com essa armadilha mortal desse tamanho, não tem jeito de fazer isso sozinho. Então, quanto mais rápido fizermos amigos, mais cedo teremos ajuda pra escapar antes de precisar usar a galera como escudo humano. Por mais organizados que pareçam, temos várias evidências que eles estão escapando
esquecido do verdadeiro propósito. Eles estão aqui há 3 anos e os grupos de trabalho que foram organizados são para viver de maneira sustentável e não para escapar. Tem toda uma equipe de construção, mas tudo que fizeram foi casinha, prisão e um palanquinho pro show de talento semanal. Se deixar eles mais um ano aqui, vai ter um banco e um mercadinho. E essa é a atitude errada quando você tem monstros no seu capacho. No dia seguinte, o líder formalmente dá as boas-vindas ao Thomas na tribo e dá a ele uma faca pra colocar o nome dele na parede. Ele vê que vários nomes foram riscados e dizem que são as pessoas que morreram desde que o líder chegou aqui. Mais tarde, o garoto não foi colocado pra trabalhar no jardim e pergunta a Newt se alguém já tentou subir na parede. O garoto responde que é impossível subir porque a planta não vai até o topo. Ele tenta sugerir outra ideia, mas é rapidamente contestado. Newt insiste que eles já tentaram milhões de coisas pra escapar e nenhuma funcionou. Então sugere a Thomas que ele ajude pegando fertilizante na floresta. Tá, eu sei que o menino é novo no pedaço, mas se eu fosse ele, eu ia dizer que esse cara é mó miguezeiro. Ele diz que as plantas não chegam até o topo, exceto que ele não deve ter olhado tanto assim, porque dá pra ver que claramente elas chegam. Porém, mesmo estando errado sobre isso, ele tá certo sobre ser uma péssima ideia. Mesmo que você possa subir, você teria que ser extremamente habilidoso com braços do tamanho de um gorila pra chegar no topo sem cair e morrer, porque essa parede é insanamente alta. Em comparação com o adolescente Ned, que tem 1,72 m de altura, essa parede deve ter uns 90 a 100 metros. Essa é a mesma altura da Estátua da Liberdade. Com isso, tem muitas outras coisas que a gente deve tentar, porque chegar no topo pode nos dizer mais sobre essa armadilha do que eles aprenderam nos últimos 3 anos. Uma escada parece ser a escolha óbvia, mas na verdade é uma péssima ideia. É muito estreita, então é instável. A estrutura não foi criada para suportar tamanhos tão grandes, mas tem outra opção que parece que ninguém viu. Bambu pode ser usado para construir estruturas de 200 metros, o que é o dobro dessa parede. Hong Kong ainda usa essa técnica para construção e renovação, e é extremamente forte e confiável. A coisa boa é que eles já têm bambu. Se eles não tiverem o suficiente, eles não precisam esperar muito, porque bambu é uma das plantas que cresce mais rápido na terra. Essas coisas podem crescer 90 centímetros por dia e até se multiplicar, porque se reproduz por rizomas. Eu iria sugerir destruir esse palanquinho ridículo e usar o canto da parede para o mais alto apoio estrutural. Usando cipó para juntar tudo, eles têm o poder para construir do jeito que os chineses têm feito por milhares de anos e finalmente chegar ao topo. Tá, não me leva mal não, mas iria ser muito difícil e perigoso de construir, ainda mais por crianças que nunca fizeram isso antes. Mas se eles não tentaram, então eu iria ganhar esse cara com um argumento e ele pode pegar a bosta do fertilizante sozinho. Thomas foi mandado pra floresta pra pegar mais fertilizante pra plantação. No caminho ele acha um dos corredores parado, ele pergunta se o cara tá bem, mas é jogado no chão. O corredor diz que isso é tudo culpa dele e Thomas tem que acertar ele na cabeça com um crânio de cabrito pra sair. Ele é perseguido até a clareira, onde ele grita por ajuda e é resgatado por Newt, que dá uma pasada na cabeça do maluco. Segundo o cara, o grupo descobre que ele foi picado por um verdugo e os outros carregam ele pra vala e mantêm o cara lá pra ser observado. Thomas não faz ideia do que aconteceu, mas logo ele vai descobrir que sabe mais sobre o lugar do que ele pensa. O corredor envenenado foi levado para a entrada do labirinto e Minho joga uma mochila pela abertura. Os garotos começam a empurrar o garoto para o labirinto e as portas começam a fechar, banindo o cara para enfrentar os verdugos sozinho. Tá, isso aqui foi uma coisa bem lógica de se fazer. LB já presenciou coisas horríveis que acontecem quando alguém é picado, e é por isso que são banidos para o labirinto. Ele insiste que nada de bom aconteceria se ele fosse mantido dentro da clareira, mas tem um problema nessa teoria. Assim que o cara mudar, ele vai ficar mais forte e perigoso, e isso é bom porque a gente pode usar ele como arma. Se todos esses nomes cortados fossem de pessoas usadas como um exército zumbi, ia ser melzinho na chupeta. Eu ia acorrentar todos na parede do labirinto, então se um verdugo tentar atacar, eles vão receber o aviso dos nossos coleguinhas picados. Nessa situação, se eu tivesse prestes a morrer e soubesse que mesmo morrendo eu iria proteger meus irmãos dos verdugos, eu iria escolher acima de qualquer outra opção. Na manhã seguinte, ele acorda e vê que o líder dos corredores está entrando no labirinto com o líder Elben. Thomas pergunta por que alguém tão importante arriscaria a vida e descobre que ele vai tentar descobrir como o corredor foi picado. Mais tarde, os garotos esperam na entrada pelos corredores, mas eles estão atrasados e o grupo começa a se preocupar que algo horrível tenha acontecido. Thomas sugere que alguém vá procurar, mas o segundo no poder se recusa. Ele não vai deixar ninguém se arriscar e então o portão começa a fechar. É quando Thomas
Thomas vê os corredores do outro lado e vê que Minho arrastava o líder para a clareira. Todo mundo sabe que eles não vão conseguir, mas o garoto novo se recusa a deixar eles para trás. Ele corre para dentro e chega ao outro lado pouco antes da parede se fechar. Agora os três estão presos onde ninguém sobrevive à noite. Cara, essa foi a mãe de todas as más ideias. Esse idiota correu pra dentro do labirinto sem tempo de ajudar eles e nem se importou em levar alguma arma ou recurso para sobreviver à noite. Agora, se eu fosse Minho, iria tentar esconder o sorriso maroto que eu ia dar, porque agora tem 2 escudos de carne para alimentar os verdugos e sair correndo. As chances de sobrevivência desse cara dobraram e ele pode ser a única pessoa a sobreviver ao labirinto à noite. Só que os corredores são como soldados e mesmo quando não for a coisa mais lógica a se fazer, eles vão arriscar suas vidas para salvar seus irmãos. Se fosse eu ia deixar o líder pra morrer sim, e as próprias regras dele justificam. Ontem mesmo os caras baniram o corredor porque ele foi picado. Então, pela lógica do próprio líder, ele não deveria entrar na clareira de qualquer forma. Agora, tem um problema, porque depois de 3 anos correndo pelo labirinto, isso já deve ter acontecido. Se eu fosse um corredor, eu ia cavar um túnel embaixo da entrada. Então, se a gente ficasse preso do lado errado, ainda teria uma forma de alcançar a clareira em segurança. Considerando quantas pessoas foram picadas antes, eu iria perceber que essas criaturas devem ser tipo aranhas gigantes que não iriam caber num túnel para humanos. Com isso em mente, eu iria ser inteligente e fazer atalhos com os túneis, assim dá pra evadir os verdugos e explorar mais rápido do que antes. É honestamente chocante o quão pouco eles fizeram em 3 anos para se preparar para situações assim. Thomas pergunta ao corredor o que houve e descobre que o líder foi picado por um monstro. Eles escutam o rugido à distância, o bicho vai pegar e Minho diz que eles precisam sair, mas o garoto novo insiste que eles levem o líder com eles. Passando pelos corredores do labirinto, eles ficam exaustos de carregar o cara com os verdugos. Chegando aí, Thomas sugere que eles precisam esconder Albin. O corredor diz que não tem nada que eles possam fazer, mas quando Thomas vê uma parede coberta com planta, ele tem uma ideia. Eles prendem o líder com um cipó e levantam ele na parede, mas Minho percebe uma silhueta. Aterrorizado, o cara deixa Thomas pra trás e ele não tem escolha a não se esconder nas plantas. O monstro se aproxima e o garoto vê a perna metálica passando, mas o verdugo nem percebe a presença dele ou o líder pendurado na parede. Saindo do esconderijo, ele acha que tá tudo limpo, mas quando ele se vira, o verdugo pula nele e o garoto corre pra dentro do labirinto. De repente, ele se encontra com Minho e junto, os garotos cortam 3 corredores que estão se fechando. E é quando Thomas teve outra ideia. Vendo que o verdugo vem de um canto do corredor, ele provocou para que o monstro o seguisse. Ele correu o mais rápido que pôde e conseguiu escapar da morte. Na manhã seguinte, as portas do labirinto abrem e os garotos acham que os amigos não sobreviveram à noite. Mas assim que eles começam a ir embora, 3 caras aparecem à distância. Eles disseram que o líder se machucou no chão, enquanto o corredor diz que Thomas matou um verdugo e todos ficam sem palavras. Ok, ninguém aqui foi corajoso o suficiente pra sequer ver um verdugo depois de 3 anos, e esse garoto já matou um em menos de 3 dias. Se isso não ganhar respeito instantaneamente pra essa galera, então eu não sei o que vai. Mas tudo isso tá fazendo a gente esquecer de um ponto chave. Se eu fosse o carinha novo, eu ia estar putaço, porque quando eu mais precisei, Minho deixou a gente pra se salvar. Isso mostra um sério problema, porque ele parece ser a única pessoa que sabe o layout do labirinto, e se ele não é confiável, então isso é um risco inaceitável. Assim como os monges copiavam documentos e manuscritos, deveria ser obrigatório todos saberem o layout do labirinto, assim não importa o que acontecer, nunca vai ser perdido. Essa informação pode ser a coisa mais valiosa para nossa sobrevivência a longo prazo e precisa ficar segura. Se esse corredor tem o hábito de puxar o tapete da galera quando a vida dele fica em perigo, então a gente precisa ter certeza de que não precisaríamos dele para sobreviver. Agora, Thomas teve algumas ideias incríveis que o fizeram ser a primeira pessoa a sobreviver à noite no labirinto. Usando os cipós para levantar o líder foi um excelente uso do ambiente para resolver uma situação mortal, mas também pode ter tomado muito tempo. Primeiro, eles tiveram que achar o cipó certo, amarrá-lo e só então puxar ele para cima o suficiente para estar fora de campo de visão. Quando você tá correndo pela sua vida, isso é uma administração porca do seu tempo, e a alternativa é muito mais fácil. Parece que tinha bastante espaço para os 3 se esconderem embaixo do cipó sem a necessidade de ser criativo. Com uma solução óbvia, realmente faz a gente pensar como que ninguém sobreviveu à noite no labirinto, porque é o equivalente a se esconder embaixo da cama, e foi o suficiente para enganar o monstro. Eu iria ficar o resto da noite ali até o sol nascer e sair do labirinto um herói.
Todos se juntaram no palanque com Gale para uma reunião. Ele acha que eles devem punir o garoto por ele ter entrado no labirinto sem permissão. Quebrar as regras e matar verdugos é perigoso, mas os outros discordam. E Minho sugere que Thomas vire um corredor. Gale argumenta, só que é interrompido quando o alarme soa e todos correm para ver que o elevador está 27 dias adiantado. Dentro, os garotos encontram uma menina inconsciente deitada no chão e na mão dela uma nota dizendo que ela é a última. De repente, a menina acorda e chama o garoto novo pelo nome antes de desmaiar. Gale acha que algo errado está prestes a acontecer e que é tudo culpa de Thomas. Ela foi levada para a cabana de recuperação e ainda não acordou. Thomas pergunta a Newt sobre a nota que ele achou, mas ele tenta despistar as preocupações e acredita que quando ela acordar, eles vão ter as respostas. O garoto sai e volta para o labirinto para descobrir mais sobre o verdugo que ele matou e Minho quer ajudar. Achando outros para se juntarem, o grupo entra no labirinto e procura por respostas, chegando perto do verdugo morto. Thomas percebe algo piscando e os garotos puxam para fora da parede. O corredor pega um dos órgãos e acha um rastreador com o número 7 brilhando numa telinha. É propriedade de uma empresa chamada WCKD ou Wicked. E o grupo decide voltar pra clareira antes que mais apareçam. Certo, as coisas agora ficaram interessantes porque essa é a primeira pista que talvez os ajude a escapar, mas também é assustador para muitos da comunidade. Na perspectiva deles, as coisas estão mudando rápido demais e isso faz Gale hesitar, o que é completamente compreensível. O problema é que eles estão no meio de um jogo mortal e não fazer nada não fará com que não haja mais perigo. Bom, o recado sugere que os criadores do labirinto não enviaram mais suprimentos ou recrutas. Eventualmente os recursos irão acabar, e isso impõe uma data limite para fugir. Eu iria imediatamente fazer um inventário dos nossos suprimentos e calcular quanto tempo eles durariam e ter um plano antes dos recursos acabarem. Primeiramente, nós deveríamos ter o máximo de pessoas possível para desbravarem o labirinto buscando a saída. Mas se fôssemos encontrar mais verdugos, precisaríamos de armas melhores. Eles têm lanças de bambu, que são bem fortes, mas existe um jeito de fazer elas ainda mais mortais. Eu iria atrás do verdugo morto e pegar sua garra, amarrar na ponta da minha lança e encorajar os outros a fazerem o mesmo. Com 8 garras para cada verdugo, nós poderíamos criar um exército com chances muito melhores de matar os outros monstros que encontrássemos. A próxima coisa que eu investigaria era o elevador, porque o último envio foi feito, então não custaria nada mexer nele. A polia gigante é feita de uma corda grossa, então eu tentaria cortar e libertar a cabine do elevador, e talvez isso nos permitisse usar a corda manualmente para baixar alguém no elevador. Porém, essa é obviamente uma missão perigosa, porque fazer o elevador descer com alguém pode ser visto como trapaça, e quem quer que esteja organizando todo o esquema pode estar esperando para matar quem descer. É exatamente por isso que eu mandaria outra pessoa nessa missão, mas mesmo no pior cenário, nós iríamos conseguir mais informações do que tínhamos anteriormente, baseado na forma que o criador reagir. Retornando à clareira, eles mostraram o rastreador a Newt. Ele percebeu que quem criou os verdugos e quem manda suprimentos pra eles são as mesmas pessoas. Gale discute que Thomas deve ser punido por quebrar as regras da clareira e Newt concorda, mas primeiro eles decidem tornar Thomas um corredor, permitindo que ele explore o resto do labirinto. Agora, oficialmente um corredor, o Minho leva ele numa cabana revelando o enorme maquete do labirinto. Eles mapearam cada centímetro do lugar e não há saída, mas não contaram pra ninguém da clareira. Agora que mataram um verdugo, os corredores finalmente descobriram algo que pode mudar tudo. O labirinto é dividido em diversas seções com números em cada parede, de 1 a 8. Uma nova seção abre toda noite e em uma sequência particular. E o verdugo que mataram deve ter vindo da seção 7. Eles acham que investigando aquela seção vão descobrir o que está acontecendo. Isso é quando esses garotos entram na cabana e dizem que a menina acordou. Eles correm pra fora e encontram ela na torre jogando pedras nos outros. Mas quando Thomas grita seu nome, ela para. Ele escala até o topo da torre pra conversar e ela diz que não tem ideia de quem é cada um, mas sabe que seu nome é Teresa. Ele pergunta o que ela lembra e ela se lembra de uma mulher dizendo a Wicked é boa. Thomas revela que vem tendo sonhos com a mesma coisa e que ela estava em todos eles. Ela então puxa 2 seringas de seu bolso com as letras WCKD, igual ao rastreador que encontraram, e Thomas entende que isso deve ser o antídoto para o veneno.
Certo, Thomas aqui foi esperto de juntar essas informações, mas ele está prestes a tomar uma decisão terrível. Talvez seja racional assumir que os frascos foram enviados porque Elby foi picado pelo verdugo, mas tem um problema nessa lógica. Na história da clareira nunca enviaram antídotos pra ninguém, porque nesse caso seria minimamente diferente. É também muito improvável que o frasco extra seja apenas um backup, porque esse lugar não é de extras e conveniências. É um labirinto mortal e vocês têm sorte de estar vivo. Isso me faz pensar que o frasco não foi para o líder. Parece que eu sou frio, mas eu sou mesmo, e eu não vou dar a Elby um antídoto, porque não precisamos de informações dele que faça valer a pena manter ele vivo. Agora, Minho é a pessoa mais importante na clareira, porque ele sabe o layout do labirinto, mas desde que ele já mostrou seu modelo secreto, até ele se tornou dispensável. Não podemos ignorar que duas pessoas enviadas têm memórias um do outro e existem exatamente 2 frascos. Se esses dois sabem mais sobre esse local que qualquer um, então nossa prioridade é manter eles a salvo a qualquer custo. O criador do labirinto apenas enviou recursos, não ameaças. Então sabemos que quaisquer que sejam os efeitos serão positivos. Então deve ser seguro para que eles tenham talvez o conhecimento interno do que é essa jossa toda aqui. Eles mostram o antídoto para Newt e depois de algum convencimento ele concorda em deixar eles tentarem usar o antídoto em Elby. Mas de repente o cara segura Thomas pela gola e começa a surtar. Os outros correm para segurar e a garota pega o antídoto e aplica diretão. Elby começa a se acalmar e Newt ordena os guardas a ficarem de olho nele, mas isso é quando Gale entra na cabana para pegar Thomas e o levar para a vala para sua noite de punição. Mais tarde naquela noite, Siguri, o Chuck, ele entra para levar comida e decide mostrar o pequeno totem que fez. Ele quer dar a Thomas por pensar que ele é o que possui mais chances de sair, e se ele conseguisse escapar do labirinto, ele poderia dar para seus pais que estão do lado de fora. Thomas não aceita o presente e o faz uma promessa. Todos eles irão escapar do labirinto juntos, mas a promessa vai ser quebrada rapidinho. No dia seguinte, Thomas e Minho vão à sessão 7, no fundo do labirinto, descobrindo que está aberta uma semana antes do agendado. Dentro eles encontram o sangue do corredor que foi banido dias atrás, virou comidinha de verdugo. De repente, o rastreador que trouxeram começou a fazer um som, e Thomas percebe que talvez esse treco mostre o caminho para escapar. O dispositivo os guia através de uma ponte gigantesca e eles andam até o fim, mas de repente o rastreador fica verde e atrás deles a parede começa a abrir. Eles lentamente se aproximam do túnel, mas assim que alcançam a abertura, as luzes apagam e seus corpos são escaneados. De repente, um alarme aterrorizante começa a soar. Os garotos saíram assim que as portas se fecharam atrás deles. Quando pensam que escaparam, o chão começa a se abrir e foi sebo nas canelas. Esse labirinto é mais perigoso do que eles acham e eles estão absolutamente indefesos. Thomas e Minho escalam e se rastejam entre paredes que fecham bem antes de quase serem esmagados até a morte. Ok, se eu estivesse correndo nesse labirinto eu estaria absolutamente aterrorizado. Quando o chão inteiro pode se dobrar e te esmagar, então não é um lugar pra você ficar muito tempo. E isso é exatamente o motivo pra se escalar as paredes. Se nós olharmos mais de perto, a gente consegue ver que tem ranhuras por todo lugar que poderia ter ajudado a escalar com facilidade. Se alcançarmos o topo, então não teremos que correr por nossas vidas sempre que estivermos lá dentro e podemos fazer muito mais para achar uma forma de escapar. Será desafiador atravessar essa coisa toda e alcançar outras seções, mas isso pode ser facilmente resolvido ao fazer uma ponte de escada com corda e bambu e levando ela para o labirinto. Mesmo sem as travessias entre seções serem apoiadas por um andaime, o bambu tem uma resistência de tração maior que aço, com 124.550 newtons de força. Nós ainda temos a questão dos verdugos serem capazes de escalar paredes, mas será muito mais que fácil evitá-los se estivermos 200 metros no ar, onde eles nem conseguem nos ver. Agora esses dois corredores descobriram uma nova seção do labirinto e eles abriram um portão com esse rastreador. Eu serei o primeiro a admitir que se eu visse uma porta aberta aqui, eu seguiria e deixaria todos pra trás. Mas tem um detalhe aqui que eles perderam e que estava dizendo como escapar. Assim que eles foram escaneados e o alarme soou, a porta fechou. Nós sabemos que não é porque eles possuem o rastreador errado. Então,
A conclusão mais lógica é que quando o labirinto escaneou eles não tinham pessoas suficientes pra passar. E com mais pessoas, era a única forma de continuar e escapar desse lugar. Voltando pra clareira, eles contaram aos outros que talvez houvesse uma saída, mas Gale acha que isso pode fazer com que todos eles sejam mortos. Thomas o confronta, apontando que ele fez mais em 5 dias que Gale em 3 anos, mas a discussão é interrompida quando a garota diz a todos que o líder está acordado. Na cabana, Thomas diz a Elby que talvez eles tenham encontrado uma forma de sair do labirinto, mas o líder diz que não podem sair. Ele recuperou toda a sua memória e lembra que Thomas trabalhou com os criadores do labirinto antes disso. O garoto não acredita no que ele tá escutando, mas tá todo mundo distraído pelo grito do outro lado da clareira. Correndo pra fora, eles percebem que a porta do labirinto não fechou e a noite está chegando. Essa é a coisa mais perigosa que poderia acontecer e não tem nada que impeça os verdugos de entrarem. É quando todas as outras paredes começam a abrir atrás deles e Thomas percebe que correr não é mais uma opção. De repente, eles escutam aquele grunhido aterrorizante e se viram pra ver os verdugos partindo na direção deles. Ok, eu não sei você, mas esses caras estão muito despreparados pra essa situação e eles deveriam estar envergonhados, na boa. O primeiro instinto é deixar todo mundo aí se lascando e me trancar no poço do elevador sozinho, pra eles aprenderem a lição da sobrevivência. Infelizmente, a única forma de escapar desse lugar é se a gente trazer mais gente pro scanner dentro do labirinto. A melhor coisa é pegar as pessoas mais próximas e levar elas para o elevador. Assim que estiver cheio, não abro mais pra ninguém, nem pra minha avó. É tarde demais, mas tem muitas coisas básicas que poderiam ser feitas para ter evitado esse cenário. A chave da situação é ter obstáculos nas entradas. Uma técnica comum é usar uma Shivol de Freeze, que é uma barricada simples com espinhos de madeira e poderia ser nossa primeira linha de defesa. Segundo, valas poderiam ser usadas para dar mais proteção aos clarianos caso eles precisem de fugir do ataque. Ao invés de construir um palanquinho, construía um bunker. Toda noite eles escutavam os barulhos dos verdugos e isso deveria ser a primeira coisa a se pensar. Tudo que eles precisavam era um lugar seguro para se esconder uma noite e mesmo assim eles deram bola fora. Todo mundo sai correndo pela clareira em pânico. Thomas corre pelo milharal e os monstros começam a pegar as pessoas. Ele finalmente chega no líder, mas mais verdugos começam a aparecer e tem muitos para eles lutarem. Juntos eles correm para o palanque, mas uma das criaturas sai de uma das construções e impede o caminho. Eles não têm pra onde correr, mas sem hesitar a garota joga uma lanterna na cara do bichão e ele pega fogo. O grupo chega do palanque e faz uma barricada nas portas de trás e acha que estão seguros, mas é quando um verdugo aparece pelo telhado. De repente, Chuck foi pego pela cauda do verdugo e está prestes a ser envenenado, mas o líder arranca o ferrão e libera Chuck. Finalmente acha que tudo acabou, mas o monstro ataca de novo e dessa vez pega o líder. Enquanto Thomas o segura, Elby com suas últimas palavras pede para que ele liberte os meninos. O verdugo arranca o líder da cabana e Thomas corre para alcançar, mas do lado de fora Elby sumiu e a clareira está em ruínas. Do lado de fora, Gale chega até o garoto novo e dá um soco na cara dele, o culpado por tudo que aconteceu. Se levantando, Thomas se pergunta se ele está certo e é quando ele percebe que o ferrão do monstro está intacto. Ele lembra que o líder teve a memória restaurada após o antídoto e teve uma ideia maluca. Desesperado por respostas, o cara mete o ferrão na barriga e colapsa no chão quando o veneno começa a fazer efeito. Meu Deus, que momento bosta pra fazer isso. Primeiro, não é uma má ideia se injetar com o veneno e depois o antídoto. Ele viu uma evidência de que isso restauraria suas memórias, como aconteceu com Elby, e isso é válido. Mas agora, ele precisa lutar pelo futuro da clareira enquanto está envenenado. É impossível controlar o que vai acontecer. Quando ele desmaiar, Gale pode tomar o poder e banir ele do labirinto se ele quiser. Se o cara estiver puto o suficiente, ele poderia até confiscar o antídoto antes que Thomas pudesse ser tratado. Ele não tem controle nenhum da situação, e isso é o que torna a ideia terrível. Eu iria resolver a briga com Gale e depois achar um lugar seguro para testar o veneno num ambiente mais controlado. Com isso, tem um custo muito maior do que todos possam imaginar. Agora, nossa única prioridade é pegar o máximo de pessoas possível para seguir a gente no labirinto pra gente escapar por aquela porta. Mas agora vai ser bem mais difícil, já que acabamos de ser atacados pelos verdugos. Se a gente fosse o cara novo, deveríamos assumir que todos vão nos culpar por essa situação horrível, porque assim
assim que chegamos foi quando tudo começou a mudar, e agora nenhuma casa eles têm. Precisamos ter certeza que todo mundo confia em nós o suficiente pra escaparmos juntos. E é nessa hora que precisaríamos culpar Gale. Esse tempo todo ele tem dito que o labirinto é perigoso demais pra ser explorado e que não quer que ninguém saia. Mas ele também é o chefe das construções, ele tem o maior conhecimento e experiência pra construir estruturas defensivas para a clareira. O fato de que o ataque dos verdugos aconteceu é um forte indicativo de que Gale não deveria estar liderando merda nenhuma. Ele teve 3 anos pra planejar a proteção deles e se preparar para um possível ataque, mas ele não fez nada pra prevenir. Eu iria usar isso pra virar todo mundo contra ele. E assim que eles percebessem, veriam que não tem por que ficar nas ruínas do lado deles. Eles deixariam Gale e seu império de terra e se juntariam a nós no labirinto. Ele acorda na manhã seguinte e preso vendo seu amigo fora da vala. Ele conta que Gale é o novo líder e forçou todo mundo a escolher se juntar a ele ou ser banido. Ele convenceu os garotos que Thomas era a causa de todos os problemas. E é quando o garoto novo larga o doce neles, o veneno fez ele se lembrar de tudo e revela que ele e a garota estavam trabalhando com os criadores do labirinto, ajudando eles a estudar as crianças da clareira por 3 anos no experimento gigante. Todos ficam chocados, mas Newt diz que não importa quem você foi antes e agora eles precisam focar na sobrevivência. Mais tarde, os prisioneiros foram levados para a entrada do labirinto para serem banidos, mas os outros começaram a questionar se Thomas está certo. Gale diz a eles que não dá pra escapar, e já que Thomas bagunçou o rolê de todo mundo, ele vai ser sacrificado junto com Teresa para os verdugos. Assim tudo volta ao normal. Gale ordena que os dois sejam presos, mas quando pegam ele, Thomas ataca e sua amiga se junta na luta, impedindo o novo líder de intervir. Todos percebem que não dá para voltar ao que era. Thomas anuncia que eles vão embora e diz aos garotos que eles não podem ficar ali para sempre e tem certeza de que ele sabe como escapar. Eles correm pelo labirinto com Thomas no comando. Eles chegaram na mesma ponte que visitaram na sessão 7. Vendo um verdugo no fim, eles correm sem medo para atacar, trabalhando juntos para derrotar o bichão com lanças. Chuck e Teresa correm para a porta com o identificador, mas quando a porta abre, eles entram mais fundo no túnel. Mais verdugos chegam e os garotos não conseguem segurar, mas é quando um display holográfico aparece com 8 números. A garota diz para Thomas que eles precisam de um código para entrar. Percebendo que era o padrão do labirinto, Minho grita a resposta e o grupo vai recuando para o túnel. É bem na hora que a garota coloca o número final e a parede esmaga os verdugos. De repente a porta abre e eles chegam a um laboratório com cientistas mortos pelo chão. Achando um vídeo gravado pela diretora da Wicked, ele descobre que a maioria da civilização foi destruída por um incêndio e um vírus incurável se espalhou. Apenas uma pequena parte da população era imune. Wicked usou o labirinto como um experimento para observar o comportamento deles e tentar entender por que eles eram tão únicos. Todas as crianças eram ratos de laboratório e o vídeo termina com a mulher pegando a rota mais rápida pro inferno, enquanto os soldados armados invadiram o laboratório. Tá, essa revelação é horrível, mas tem um detalhe aqui que eu acho bem mais decepcionante. O grupo entrou e Minho chutou a arma pra longe do guarda morto. Mesmo sabendo que era uma arma perigosa, ele nem considerou pegar do chão. Se fosse eu, teria ordenado eles a pegarem tudo dos corpos, procurando armas e informações. A maioria deles não saberia atirar por causa da perda de memória, mas a de Thomas foi restaurada, então ele poderia facilmente ensinar a usar. No mínimo, se o lado de fora é uma zona de guerra com vírus que transforma todo mundo em zumbi, a gente precisa de bem mais do que um espeto e machadinha. De repente, a porta pro mundo abre e Thomas está prestes a levar eles pra fora. É quando Gale aparece atrás deles e diz pra pararem. O chefe da construção foi picado por um verdugo e aponta a arma para Thomas. Ele está prestes a atirar quando Chuck pula na frente do amigo para protegê-lo, enquanto Minho bate pra cima com a lança e acerta bem no peito de Gale. Chuck cai no chão. A criança dá a Thomas um amuleto de madeira para que ele entregue aos seus pais e usa os últimos momentos para agradecer Thomas pela amizade. É de quebrar o coração. Mas antes que eles tenham tempo para o luto, soldados armados entram e arrastam o grupo para fora. Eles são escoltados para um helicóptero, de onde eles têm a visão de cima do labirinto. Eles finalmente veem onde viveram por 3 anos numa vista única, e é bem maior do que eles imaginaram. Enquanto isso, a diretora da Wicked ainda está viva. Ela apenas fingiu a morte esse tempo todo e revela ao comitê que a fase número 1 do labirinto foi um sucesso, mas a fase número 2 está só começando. É isso aí, galera, o que vocês acham? Vocês confirmam as minhas teorias? Como vocês fariam para derrotar os verdugos de Maze Runner?
Me explica aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir o vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. E para assistir mais vídeos como esse, é só curtir a playlist Como Derrotar. É isso aí, galera. Tenha um dia insano de bom. Tchau, tchau.